Boa tarde a todos aí do YouTube, tudo bem? Quem fala aqui é Quebra Todos, novamente aí para vocês, certo? E hoje vamos falar aí sobre um assunto até que rolou aí na CLD Mine, né? CLD Mine Brasil lá, para quem não sabe eu sou moderador do CLD Mine americano. E a gente vai falar hoje sobre as diferenças, tá? As vantagens e desvantagens aí, que nem está escrito aqui embaixo, vantagens e desvantagens das mineradoras cloud, né? Sites de mineração, tá? O que eles têm de bom e o que tem de ruim. Tá, então a gente vai começar aqui tratando então de alguns tópicos. Vamos lá, certo? Vamos falar de todas as vantagens primeiro, tá? Você não paga o custo de energia, né? Então o que acontece? Quando você coloca o seu dinheiro lá, você está financiando a empresa e faz com que a empresa cresça e você está alugando uma parte da mineração dos computadores ou das placas de vídeo, das ASICs que eles possuem, tá? E não só isso, não também de ASIC. Se eles forem alugados, por exemplo, eles podem ter um grupo de traders, né? Eles com um grupo de traders, então se quando você deposita moedas lá, eles trocam essas moedas que você depositou por Bitcoin, né? Ou enfim por outras moedas e vendem por Bitcoins nas exchanges, tá? E aí eles ganham o rendimento deles baseado nisso, né? Então eles ganham muito mais e logo já te lhe oferecem menos. Falar na segunda opção aqui, possui um rendimento fixo, né? Então, assim, não é muito fixo, tá? Ele varia um pouquinho, mas o rendimento médio dele sempre meio que se acompanha. Porque a dificuldade da mineração das moedas, pessoal, sempre altera, tá? Com o passar do tempo, com o mercado, com a quantidade de pessoas que estão minerando também, etc, tá? Eles tentam manter isso fazendo os trades, então por isso que eles conseguem manter. Rendimento fixo, certo? Então, aqui no caso o rendimento fixo das mineradoras é de 20 a 34% ao mês, tá? No caso, por exemplo, tem umas mineradoras aí que parecem, né, ser mais confiáveis, que é a Hashflare, né, que rende uns 20% ao mês somente, a Genesis também é bem lenta. A, a Hashuse é bem confiável, tá? Só que depois eu vou abordar esse assunto, é muito confiável, tem até o link aí. Vou deixar o link na descrição depois, para quem quiser. E é isso. Possui um rendimento fixo, enfim. Tá? Então, varia muito esse rendimento. Você pode trocar as moedas, né, etc. Tá? Você pode calcular os seus ganhos médios por dia e por mês, né, porque você já vai ter investido, e aí você coloca para minerar uma moeda, por exemplo, ou duas, né, que é o que eu recomendo, que você minere, por exemplo, um tipo de moeda ao dia e de noite você verifique se o tempo dela é melhor. No caso da CLD Mine, por exemplo, tá, é melhor para mim minerar Dogecoin de dia e Litecoin à noite. Tá? Como o Litecoin é muito estável, e como eu consigo acompanhar de vez em quando do Dogecoin também para trocar por Lite de vez em quando, mas eu fico na prioridade do Dogecoin de dia e Litecoin à noite, porque o Litecoin é muito estável à noite, às vezes ele até sobe mais um pouco, então ele acaba rendendo um pouco mais ainda que o Dogecoin também. Tá? Bem, pode calcular seus ganhos médios por dia e por mês, é isso. Você pode fazer reinvestimentos com falsetes, né? Então você faz sites ali gratuitos e você pega algumas moedas, deposita lá, né? E vai trocando por poder de mineração, tá? Caso as altcoins que você esteja fazendo não consiga, né? Não aceite, o site não aceite, vocês vão acessar o Shapeshift, tá? O Shapeshift só que ele está inativo por enquanto, tá? Mas o Shapeshift é um site muito legal onde você faz os trades e troca pela moeda onde você quer. Como o Shapeshift está inativo, então vocês vão usar o Changer, tá? Vai ter o link do Changer aí na descrição aí embaixo, tá? É um link de indicado mesmo, indicação, tá? Não vai retirar nada de você, só vai somar um pouquinho mais para mim, vai melhorar o site também. O Changer é a exchange mais antiga que tem, tá? Eles estão desde 2009 e eles tratam, se não me engano, até com umas 15 moedas.
Eles têm Perfect Money, Payer também, Advanced Cash, então tipo, você converte direto se você quiser utilizar para os cartões, tá? Então é bem legal isso. E aí você pode converter inúmeras moedas para lá. Tem uns 15 tipos, tá? Não tem muitos não. E você converte bem rápido, é bem fácil de converter, etc. Tá? Então você pode usar esse serviço, por exemplo, eu sou da CLD Mine aqui, eu estou fazendo um exemplo, deixa eu ver, eu estou fazendo um falsete de Nubbits, tá? Nubbits é uma moeda de pós aí, se não me engano ela tem alguns falsetes, ou Nubbits, BitShares, enfim, não sei. Aí você joga lá no a MadeSafe, por exemplo, tem uma também. Você joga lá no Changer, né? Quero trocar a MadeSafe por Bitcoin, vai. Ou enfim, por outra moeda que tem um valor um pouco menor, que você acha que ela vai subir depois. Quando sobe o valor, você pega mais poder de mineração. Aí você troca rapidinho lá no Changer, é bem fácil, interface simples. Tipo, menos de um minuto assim, ó, já tá preparado lá, ele já fica confirmando e já manda. Lembrando que no Changer você cria sua conta, tá? Pelo link aí, você vai ganhar 5% de desconto nas trocas. Conforme mais você for trocando, mas aí é depois de um Bitcoin, você ganha 6%, depois vai subindo o valor, então é bem legal. Reinvestimento com falsetes é isso, então ou você usa o Shapeshift direto, né, que vai estar aí na descrição, um site, só que ele está inativo por enquanto, tá? É bom que ele dá para trocar bem rápido, só que você perde, se não me engano, por volta de 10%, tá, na troca, então é muito, mas mesmo assim troca bem rápido, né? Se você quer uma troca rápida, você usa o Shapeshift. Pode indicar pessoas para ganhar comissão e acelerar seu investimento, né? Que no caso disso, na mineração local não possui muito, tá? Não tem muito isso. Tipo, você minera uma pool, a pool vai te ajudar um pouco lá, mas o seu ganho não aumenta muito. Tipo, enfim. Aqui, no caso, você indica as pessoas, o rendimento é bem alto, né? É simples, como é fácil de investir também, na maioria dos sites. Então você indica pessoas, acaba acelerando o seu investimento, enfim, tá? No caso aqui eu também indico alguns sites, tá? Tem a minha página aí, vai estar na descrição, o Grupo MBB aqui, ó. Eu sou parceiro do Grupo MBB, tá? No YouTube aí, então. Vai estar minha página na descrição, tem algumas mineradoras lá, tá? Vocês estarem se cadastrando. Umas só um plus adicional, tá? Mas as melhores, no meu ver, tá? Para você investir e ter um ganho mais rápido, seria a HashOcean, CLD Mine, tá? HashOcean, CLD Mine. No caso, eu coloco a CLD Mine em primeiro lugar, porque o que acontece? Dependendo de como você tiver uma estratégia, tá? Se você conseguir acompanhar. Se você tiver um pouco mais de tempo para acompanhar, a CLD Mine é melhor do que a HashOcean, tá? Se você não tiver tempo para acompanhar, a HashOcean é melhor, porque ela só te entrega bitcoins, né? E enfim, ela tem uma porcentagem um pouco maior ao mês, tá? Você ganha descontos, né? Investindo bastante, tá? Mas a CLD Mine é ótima também, tá? No caso, se você for afiliado de alguém, que nem eu compartilho o máximo de bônus lá, 25%, estou compartilhando agora. Então você compra a CLD, você ganha mais 25%, né? No caso dos 12% você ganha mais 25%. Muitas pessoas não falam essa verdade, tá? A comissão do CLD Mine, por exemplo, eu tenho menos de 100 afiliados ainda. Então é 12%, tá? A CLD Mine só me dá de bônus, 12%, tá? Não subtrai nada de ninguém. Eles me dão um bônus de 12%, desses 12% eu lhe passo 25%, tá? De CLD a mais, então cai no bônus lá no seu balanço. Isso aí, depois eu mostro um tutorial do CLD Mine, tá? Então é isso. Indicar pessoas é bom, acelerar o investimento, etc, tá? Então HashOcean primeiro, CLD Mine em primeiro lugar, HashOcean ficaria em segundo. A terceira mineradora o Boot, é bem confiável, só que às vezes eles têm uns problemas. Quando o Bitcoin está tendo alguns problemas, eles diminuem todo o poder de mineração, vão diminuindo e acaba o poder e reseta o poder de novo. Mas é confiável porque o Boot é bem antigo. Enfim, aí tem outras que é só como adicional, tá? A Sevencly, a Hotcoin, que é uma nova agora, etc. Tudo aí no meu site, tá? Que tá aí na descrição, o site do meu perfil, Grupo MBB.
Bem, hum, alguns descontos por poder de mineração, eu já disse, tá? Não precisa acessar exchanges para ter os ganhos, né? Então o que acontece? Esses sites de mineração, eles possuem traders, tá? Eles se baseiam nisso, então a maioria deles tem inúmeros traders lá. E como que deve funcionar, tá? Que eu acho que funciona. Eles têm um cluster, para quem não sabe, o cluster é tipo inúmeros computadores ligados e você tem um servidor que une todos esses computadores, tá? É basicamente isso. É um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. Então eles devem ter tá, uma quantidade imensa de computadores, eles monitoram as carteiras tudo por um servidor, tá, acessam remotamente, etc., várias pessoas, trader, e ficam jogando, eles devem ter um sistema, né, que conforme você vai minerando, eles vão jogando para as pessoas que estão minerando, né, para as contas que estão minerando. Tá? Então quer dizer, por exemplo, tem CLD Mine, quer dizer, não, todas as moedas. Eles devem ter uma infinidade de moedas, tá? Então eles têm inúmeras carteiras offline. Imagina, por exemplo, que eles têm, sei lá, mil carteiras offline, tá? E, enfim, eles separam cada PC com, sei lá, umas 10, 20, sei lá, não sei, tá? Tô chutando. E eles separam com as carteiras offline e aí eles vão administrando, tá? Eles fazem as trocas nos exchanges, né? E já vão jogando para o próprio sistema deles de mineração, vai repassando isso para as pessoas, né? E eles continuam trocando as moedas quando a galera vai depositando e vão fazendo isso. É frenético. Então, quer dizer, eles trabalham direto, tá? Como a minera... e é isso. O outro tópico aqui, não precisa ficar monitorando o hardware, temperatura, etc. Tá? Então, outra coisa que você também não precisa ficar com o PC ligado, né? É, isso é legal porque é mais fácil, né? Quem não tem muito tempo para ficar olhando assim, por exemplo, quando você minera local, você tem que ficar às vezes monitorando a temperatura. No caso não precisa muito, mas enfim, tem outras coisas que você tem que se preocupar, tá? É, e esse não é o caso, né? Então você não precisa se preocupar em também acessar exchanges. Né? Quando você está minerando moedas local, você precisa acessar. Por exemplo, você pode minerar moedas pequenas que estejam crescendo. E depois você vai acessar em exchange para trocar elas, ou então para ficar um bom tempo ali fazendo trade e tal, ou utilizar elas, né, para o propósito final. Por exemplo, a Influx tem um serviço de nuvem, que nem eu falei, está no vídeo anterior da altcoin ali em cima, hashtag altcoin quem quiser, o hashtag tutorial BTC, tem alguns tutoriais também. Eu falo que a Influx, por exemplo, ela tem a finalidade, ela tem uma finalidade, que é o serviço de, de host, né, de host em nuvem, tá, para domínios, sites, né, quem manja de web, que é desenvolvedor também, quer deixar as coisas lá, upar no site, enfim, ter tráfego, etc, testar os programas, estão lá e tudo. Então a Influx tem esse objetivo. Então você compra com Influx, tá? Na própria Influx ela tem lá um serviço de hosting, tá? E enfim, você pode, por exemplo, minerar Influx para ter o seu objetivo final. No caso das mineradoras, ela tem esse outro defeito também, tá? Porque como a quantidade de moedas é muito limitada, então o propósito para que elas realmente serve, você acaba não sabendo e também é um propósito muito limitado, um propósito mais de mercado mesmo, e não, né, dessas finalidades que eu disse. Tá? Enfim, tem moedas que possuem finalidades muito interessantes, por exemplo, você fazer uma compra mais barata em lojas online, sei lá, enfim, tá? Comprar no eBay, por exemplo, mas o eBay, acho que o eBay, a Amazon só aceita Bitcoin, etc. Tá? Então tem algumas coisas que essas moedas têm algum valor. Mas por outro lado não, né? Você acaba não sabendo das outras moedas, enfim. E eles também não se dão nenhum luxo de divulgar, porque eles estão perdendo com isso, tá? Bem, é isso. Ótimo investimento para quem não tem tempo, não precisa estar com o computador ligado. E eu acho que é isso, tá? As vantagens são essas das mineradoras clouds, né?
Você indica as pessoas, pode ter um ganho muito bom indicando a galera. O ganho já é alto, tá? Porque, né, você investindo, você ganha muito mais com a poupança da Dilma aí de 0,5% ao mês ou menos, sei lá, tá? É, e é isso. Agora eu vou falar sobre as desvantagens, tá? Desvantagens, tá, da mineração em nuvem em relação à mineração local. Bem, a mineração mais lenta do que a local, e como que os sites funcionam? Se eles realmente mineram, né, porque tem site que, como eu falei, que só tem números 3, eles têm carteiras offline com um grande volume de moedas, por exemplo, eu tenho uma carteira com 1 milhão de Ethereum, tá, e eu consigo manter um site trocando, etc., enfim, fazendo trade toda hora. Que no caso deve ser, que eu imagino que esses sites, de contrato alugado, tá, que eles não realmente não mineram pelas máquinas, eles devem ter. Tá, eles devem ter outros servidores alugados, né, e com carteiras com um grande volume de moedas. Eles ficam fazendo esse trade toda hora, tá? Então a mineração mais lenta, os custos de energia também são cobrados. Se eles realmente mineram, eles já cobram, né, aquele custo de energia já entra na sua mineração. Por isso que você minera menos, tá? Você minera mais lento, né? Então já entra o custo de energia, tá? Você já cobra esse custo de energia e a manutenção também, tá? Porque, né, além de números 3 estar ficando lá, né, manutenção e o custo das pessoas, né, o custo dos empregados que estão lá. Tá? Porque imagina, você ficar 24 horas no trade, quer dizer, fica uma galera trabalhando diurno, outro noturno, enfim, e custo de manutenção também, tá? Porque várias vezes quando você está minerando, pode, por exemplo, uma placa de vídeo dar um throttling lá, né, ela parar o cooler lá, que no caso é bem difícil, tá? Porque eles colocam em ambiente bem refrigerado, né, um ambiente bem frio, e, enfim, por exemplo, todos esses custos de energia, etc., né, de manutenção, que eles precisam, às vezes, por exemplo, trocar a placa de vídeo, ou arrumar ali um fã que quebrou, enfim, tem inúmeras coisas, galera, que o pessoal, né, de mineradoras tem que tratar durante o dia. Né? Tem, por exemplo, certeza que eles ficam monitorando os hashes, às vezes os hashes começam a cair muito, a placa de vídeo começa a perder desempenho, eles vão lá, trocam a placa e tal. Tem muita coisa que eles fazem, tá? Variedade para minerar moedas novas limitada, né? Então, no caso aqui, o que acontece? Por exemplo, o Elboot tem até uma variedade assim razoável, mas ele já, o objetivo do Elboot já foi feito para ser uma mineração por hobby, tá? Os próprios sites falam isso, tá? Mais ou menos não, ele fala realmente isso, é uma mineração por hobby. No caso aqui, uma mineradora, por exemplo, a Silent Mine tem umas 10 moedas. A maioria das mineradoras tem no máximo 10 moedas. Então você não pode escolher moedas que estejam lançando no mercado e que estejam com uma grande possibilidade de crescimento ou descer. Por exemplo, falou, Silent Mine, dá uma moeda aí, por exemplo, sei lá, Influx ou a VIP. Vai falar, não, mano, não vou te dar porque é um custo muito alto para mim já. Entendeu? Porque ele teria que fazer mais um trade com essa moeda ainda, dá mais trabalho ainda, ele não ia conseguir manter muita coisa, então é isso, é limitado as moedas para você escolher para minerar e os seus ganhos são limitados por isso. Tá? Limite de saque de moedas, isso também é outra coisa que tem. Tá? Se você está minerando, por exemplo, tá em qualquer site, eles têm um limite para você sacar as moedas, que você fica um bom tempo. Mesmo que você não invista, você consegue sacar até. Tá? Só depositando em falsete, etc. Ou indicando alguém e pegando uma parte. Mas demora muito, tá? Esse limite às vezes demora muito. Inicialmente ele demora demais para você sacar. Quando você tem um poder de mineração muito pequeno. Quando você tem um poder de mineração alto, não faz diferença. E isso é diferente da mineração local. A mineração local, o payout dela, né, que é o threshold, que é o limite que você tem, tá? Que quando atinge aquele limite, dali para cima é o ponto de pagamento, tá? Então dali para cima você é pago, tá? Ou impulso, ou enfim, por exemplo, mineração solo,
você é pago direto na carteira depois de alguns minutos, tal, etc. Um pool também é a mesma coisa, tá? Então é isso, é limite de saque, tá? Quando você está minerando local, você fica acompanhando, tá? Ele fica caindo na sua carteira lá, ou ele cai no site da pool e você acompanha isso mais rápido. Pode trocar as moedas mais rápido, né? Porque nesse caso, tempo é dinheiro. Então, no caso aqui, como tem esse limite de saque, às vezes você pode, né, demorar um pouco, né? Pra você sacar. Se você não tiver um poder de mineração muito alto, você vai demorar um pouco. E no caso da mineração local, não, você consegue administrar isso melhor já, tá? Porque as moedas caem direto na sua carteira, enfim. Bem, outro tópico aqui da desvantagem. Carteiras vulneráveis dependendo da segurança de sua senha no site, tá? Então o que acontece? Sempre você tenta usar 12 autenticações no Google, né, que é a melhor coisa. Se o site disponibilizar isso, é melhor, porque além do cara ter que hackear o seu computador, ele tem que hackear o celular, e para ele hackear o celular, ele vai ter um trabalho gigantesco, vai ter um trabalho enorme, né? Ele vai ter que acessar um hexadecimal pesado aí, então não vai dar muito certo, principalmente ainda se o seu celular não estiver na rede, né? Por exemplo, se o seu celular está desligado, difícil, muito difícil, tem várias coisas, não está ligado na rede, por exemplo, etc, enfim, tá? Você só acessa naquele, né, segundo que você vai conectar. Mesmo que ele esteja ligado, para ele hackear o seu celular demora muito. Tá? Então, login de 2 autenticações no Google, primordial, principalmente para essas carteiras de cloud mine. Tá? Se não tiver, você vai usar uma senha bem segura. Então, se você tem uma senha, né, safadão 123, troca. Presta atenção agora nessa dica aqui. Usa letra maiúscula, letra minúscula, número, caracteres especiais e no mínimo 15 caracteres, tá? Tem que ter tudo. Então tem que ter uma maiúscula, alguns caracteres especiais, um ou dois, pode ser, ou mais se quiser. Maiúscula, minúscula, número e caracteres especiais. E 15 letras aí, ou números, enfim, misturados. Entenderam? Tá? As carteiras offline, ou enfim, por exemplo, web wallets de, né, carteiras online de algumas moedas alternativas, por exemplo, ou enfim, das moedas que já existem, que vocês conhecem das mineradoras, elas possuem muito mais segurança, tá? Aí você faz backup também. Você coloca, por exemplo, uma frase, né, que o cara tem que digitar, se o cara querer entrar na sua carteira, você coloca uma frase e uma resposta, né? Então, tipo, você escreve, pô, se você escrever sua frase aqui no papel, como é que o cara vai saber a frase? Você vai digitar e a frase vem, né, com aquelas bolinhas pretas, né? Vem no anonimato. Então não tem como ele saber. Muito difícil. Até tem como ele saber se usar um malware e se você for infectado por um vírus, mas isso é bem difícil, tá? É bem complicado, porque por exemplo, se você tiver um antivírus, tal, etc. E tem também carteiras com login de dois autenticações no Google que você acessa também. Você tem esse controle, tá? Quando, por exemplo, se sair alguma coisa, algum saque que você não viu, enfim, tem várias coisas para ver, tá? Então a carteira offline ela é bem mais segura, na maioria dos casos. Em outros casos, não. Tá? Tem uma segurança meio baixa dependendo da moeda. Se for uma moeda muito pequenininha, às vezes é meio zoado. E é isso, sobre as carteiras é isso. Sempre colocar uma senha forte, etc. Tá? Ah, algumas mineradoras não tem como você realizar o saque do investido. Isso. Tá, o que acontece? As mineradoras cloud aí, online, não tem, algumas delas não tem como você realizar o saque de tudo. Tá? Por exemplo, a Hashiosa, se você realiza o saque, eles te pagam um pouco menos. Tá? Tipo assim, né, você recebe, mas você não recebe 100%, você recebe um pouco menos. Porque eles estão cobrando até por esse serviço, tá? Eles cobram, tá? Por esse serviço de reembolso. Tá? Então você vai tirar um pouco menos. Você tira tudo lá, mas tira um pouco menos. CLD Mine não tem como você retirar o seu CLD, tá? É um risco que você corre. Enfim, tem outros sites aí que não tem como você retirar o que você investiu. Alguns sites de depósito tem, tá? Mineradoras baseadas em depósito, tá? Mas não é o caso, por exemplo, da CLD Mine e de outras aí, tá? Hotcoin, Sevenclaw, etc. O cara não vai deixar você sacar o que você investiu, senão
entre aspas, como eles são alugados e dependem disso, todo mundo pedir para sacar o que ele investiu do nada, não sei, continuar funcionando vai, mas às vezes pode acabar quebrando. Enfim, isso não vai acontecer, tá? Eu falei um extremo, um caso extremo que seria muito difícil, tá? Pirâmides de mineradoras brasileiras. Pessoal, cuidado, pessoal, cuidado com mineradoras brasileiras, né? O cara vem com uma conversinha falando, ó, oh, galera, minerar Bitcoin não compensa em casa, tal, blá, blá, blá. Você não vai correr risco, né, investindo fora, não sei o quê. Aí o cara lhe oferece uma pirâmide, né? Porra, né? Quem tá lá em cima investe tanto, aí você tem que investir tanto, você tem mais afiliados, você tem que investir mais ainda, sabe? Sabe aquela Telex Free do Bitcoin? Não esqueçam, galera, invistam fora, tá? Fora você tem uma segurança muito maior, tá? Por exemplo, a série Demar é uma empresa bem séria, tá alugada, tá com contrato até dezembro, então você pode investir. Por que que você vai investir? Tá? Porque, né, em junho a dificuldade do Bitcoin vai aumentar, então 2 meses ainda você tem como receber bastante, o valor dele vai subir, depois eu vou falar sobre isso. E se for até o final do ano mesmo, o contrato, tá até o final do ano, tá? Não tenho certeza, tá? Que mês que é, mas está lá para o final do ano, muito mais de 3 meses, então você vai receber todo o seu investimento, o seu ROI, tá? O seu ROI é o retorno de investimento. Por exemplo, eu investi R$ 1.000, daqui a 4 meses eu tenho 1.200, então quer dizer, eu deixei o dinheiro lá, mas eu já recebi mais 200, né? Então um valor muito maior, eu recebi 20% a mais. Tá? E aí, a partir daí, você começa a receber só lucro, lucro, lucro. Tá? Bem, é isso. Então, algumas mineradoras. E outra coisa, né? Essas mineradoras podem ser scan, tá? Algumas mineradoras não têm como realizar o saque do investido e algumas mineradoras podem ser scan, como por exemplo a Bitcoin, que eu passei por um. Tá? Eu investi um pesadinho até. E aí eu me lasquei um pouco porque eu coloquei 0,15 lá. Bitcoins, me rendeu um bom tempo, mas aí depois acabou. Simplesmente eles foram embora, deixaram todo mundo ali. Tá escrito em contrato, tá, que eles têm lá um contrato lá provisório lá, falando, ó, você vai investir aqui, você sabe dos riscos, se o site fechar, já era. Eu sabia, enfim, né. Infelizmente não deu. Eu deveria ter pego antes, por exemplo, tá? Mas não consegui, por exemplo, desde janeiro. Se eu tivesse pego desde janeiro, tava nas nuvens, né? Não deu muito certo, fazer o quê? Tem que tomar cuidado com sites scans, tá? Tem alguns sites que eles verificam isso para você, falam, ó, esse site é scam, ou eles falam, ó, toma cuidado, tá pagando, mas toma cuidado que não é muito seguro, não tem IP fixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles vão falando várias coisas. Porque eles fazem os testes de redes, tá? Que é possível, né, você detectar algumas coisas, tá? Testes de segurança. Como também do site, etc. Tá? Então, tem alguns sites que fazem isso, vocês pesquisem, tá? Tal site scan. Tem alguns sites que falam isso. Eu vou ver se eu acho algum aqui e coloco na descrição, se possível, também. Ah, bem, pirâmides mineradoras brasileiras, não usem, tomem cuidado. Se for usar algum sistema de mineração, utilizem da CoinBR. Tá? Que a CoinBR é uma exchange séria, né? Registrada, com CNPJ, tudo, etc. São exchange que vocês sabem. CoinBR, Mercado Bitcoin, etc. Tal, mas a CoinBR ela tem um plano de mineração. Tá? E, se não me engano, é na Argentina o plano de mineração deles. E aí essa administração você que também tem que tomar conta, mas enfim, tá? Tem esse plano de mineração local, acho que começa com US$ 1.500, eu acho. Muita grana, tá? Mas enfim, né? Entenderam. Pirâmides de mineradoras brasileiras. Quer dizer, isso aqui eu já falei. Contratos de IP alugados podendo ter um tempo determinado para o site acabar. Então, vocês verifiquem sempre o contrato no HTTPS lá, vocês clicam, dá para ver a data mais ou menos. Ou então vocês pesquisam, tá, quando que vai terminar o contrato, mas vocês podem renovar o contrato. Mas isso entre aspas até é bom, porque se o site rende bem e ele já tem um tempo pré-determinado e esse tempo pré-determinado está mais de 3 meses, aí você pode, né, tudo é um risco, tá? Todo investimento tem o seu risco. Você pode, né, falar, não, beleza, então o seu contrato do site está até dezembro, então eu vou tentar aqui, né, porque nem eu disse antes, tá?
Agora, se você não sabe, no caso eu estou lhe falando agora, que tem um contrato, etc. A maioria das pessoas também sabe, mas se você não sabe, você investe, o site acaba, meu amigo, já era, mas que bom que vocês estão sabendo. Agora é o seguinte, o último tópico aqui, tá? Quando o tempo por bloco do Bitcoin se estender em junho, algumas mineradoras podem fechar. Esse é o problema principal, pessoal. Isso aqui é... Tá, eu ouvi algumas pessoas falando, né, vamos abordar esse assunto aqui porque é interessante, tá? O que acontece? Algumas mineradoras elas podem acabar fechando, tá? Ou enfim, tá? Elas vão pagar menos, não sei o que vai acontecer. Mas o que acontece? Quando você está minerando Bitcoin, né, você resolve um bloco. Então, por exemplo, o bloco do Bitcoin, eu não lembro quanto que é. Se é 30 minutos, ou enfim. Não sei, tá, o tempo lá. Tem as especificações do tempo do bloco do Bitcoin. Eles estão querendo dobrar esse tempo, tá? Por quê? Porque, né, conforme os anos vão passando, a quantidade de moedas que eles distribuem por ano vai diminuindo. Tá? Então eles setam isso no sistema, para as moedas não acabar antes. Né? Se eu não me engano, é em 2025 que todos os bitcoins vão ser distribuídos. Tá? Se não me engano, não tenho certeza dessa informação. Então eles vão fazendo isso. Quando eles, né, por exemplo, passam um ano, eles aumentam um pouco, né, o tempo por bloco de Bitcoin que a pessoa resolve, ou numa pool ou sozinho. Tá? É um assunto meio complicado de explicar, tá? Eu vou tentar explicar meio por cima. O que acontece? Resumindo no geral da história, se o tempo por bloco vai subir, vai dobrar, então o que acontece? O valor do Bitcoin, o que eles querem fazer, tá, para manter as pessoas mantendo as máquinas de Bitcoin, tá, minerando com as máquinas, etc., com as ASICs, tudo que eles têm agora, né, o aparelhado que eles têm para a rede Bitcoin não acabar, eles vão aumentar o preço do Bitcoin, ele não vai descer, tá? O que vai acontecer? O preço atual, por exemplo, está 420, os caras jogam uns 500, um exemplo. O preço atual do Bitcoin vai subir, só que a mineração do Bitcoin vai cair. Tá? Por que isso? Porque imagina o seguinte, por exemplo, vamos citar um exemplo. Eles dobram o preço do Bitcoin e corta pela metade a mineração. Então, você está minerando a mesma coisa. Quem tem as máquinas, ou enfim, empresas, etc., eles estão minerando a mesma coisa, porque eles dobraram aqui e cortaram tanto que você produz, mas nivelaram, entende? Então eles nivelaram. E eu vi algumas pessoas já falando sobre isso, alguns gringos, tá? Uns canais muito interessantes, tá? E outra coisa é que é o seguinte, eles também, só falando um pouco mais sobre esse assunto, eles estão procurando uma outra moeda que assuma, tá? Assuma toda a rede, porque para você transferir um Bitcoin tá ficando muito lento, tá cada vez pior, tipo, as transações, e isso, o tempo é dinheiro no mundo. Tá? Então eles estão tentando, estão até vendo talvez a Microsoft criar um Bitcoin 2.0, enfim, mas alguma moeda vai ter que assumir esse mercado. Tá? Estão imaginando o Ethereum aí, mas ninguém sabe tá? Qual moeda vai ser adotada pela maioria, mas a Bitcoin vai continuar sendo bem utilizada ainda. Então essas mineradoras, talvez, tá, dependendo, aí é que tá. Né, não dá para saber se o futuro, essas mineradoras talvez podem quebrar depois de junho. Ou não, tá? Ou não elas vão cortar o poder de mineração, né, de Bitcoin que você vai ter, e elas vão acabar mantendo, porque se vai subir, se elas manterem realmente, se for realmente essa previsão que vai acontecer de subir o valor dele, você vai ganhar menos bitcoins, mas você sabe que a quantidade que você vai ganhar por dia, por exemplo, ganha $1 por dia, você vai continuar ganhando aquele $1 por dia, um pouquinho menos, enfim, não vai alterar muito. Tá? É isso que eu tenho em mente, né, que eu imagino também, porque se várias pessoas estão falando desse jeito, que é o que é o pretendido que vai acontecer, é isso, tá? E é isso, depois de junho aí, galera, julho, eu acho, tá? Por aí, é no meio do ano mesmo que eles vão fazer essa determinação. Tá tudo muito indefinido aí. O que vai acontecer? Qual altcoin vai assumir?
adotar, né, que a moeda alternativa, né, do Bitcoin, porque o Bitcoin é adotado pelo mundo todo, as outras são bem menores. Qual altcoin vão escolher, tá, para assumir isso, que vai ter mais vantagens para minerar, etc. Você que possui suas máquinas ASICs, não fique com medo, porque se realmente acontecer isso, você vai continuar minerando praticamente a mesma coisa, tá? Uma previsão que eu tenho, tá, junto com isso, é que vão criar novas máquinas, claro, né? Máquinas mais caras, etc. Vão criar novas máquinas, tá? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, tá? Ficou aí então para vocês vantagens e desvantagens. Não esqueça de acessar o meu site, Grupo MBB também. Deixe seu comentário, tá? Outra coisa, deixe o gostei no vídeo, inscreva-se aí no canal, etc. Deixe seu comentário, vamos abrir essa discussão aí, é bem legal, tá? E é isso, pessoal. Forte abraço para todos aí, ó. Fiquem com Deus, galera. Fui.